Você sabe aonde tocar no seu filhote para que ele seja um filhote mais educado? Talvez você possa até estar pensando que esse tema é meio estranho, né? Você de repente nunca ouviu alguém falar sobre esse tema, mas sim, faz todo o sentido quando a gente pensa aí em ter um filhote mais educado e que aceite a manipulação quando ele for adulto, né? Quando ele estiver mais velho. E também ainda na fase de filhote, né? Meu nome é Alexandre Figueiredo, para quem não me conhece ainda, eu sou médico veterinário. Vamos lá, quais são os pontos aqui, né? E eu vou usar aqui a ajuda da Mel, né? Para quem não conhece, a Mel ainda é a minha cachorrinha de pelúcia aqui, que eu uso ela para dar os exemplos, né? Para poder participar e para ficar mais fácil para vocês que estão aí do lado de lá. Bom, quando eu falo tocar, é de fato tocar, é pegar no seu cachorro, passar a mão, né? Fazer um carinho nele. Então é tocar realmente, tá? Vamos então para o primeiro local, o primeiro ponto, né, que a gente deve tocar desde filhote, assim, ou seja, desde o momento que você recebeu o seu filhote na sua casa, para que ele não tenha problema no futuro, tá? E é muito comum quando a gente vai atender um paciente, um filhote, no consultório veterinário, e a gente vem e começa a pegar na orelha e o filhote já não deixa, né? O filhote já com 6 meses, 7 meses, assim, ele já não gosta, já não permite. Você vai pegar na pata, ele fica puxando, né? Principalmente nos cães adultos. Então, você pega na pata, o cachorro te morde, quer morder, porque nunca foi acostumado, desde pequeno, a ser tocado nesses locais e com frequência. Então, imagina a situação. Você vai querer cortar a unha do seu filhote e você pega e ele não deixa, ele rosna, não gosta, começa a querer morder você e tal. E você desiste. Ah, não, tá bom, não vou mexer mais nisso. Nunca mais mexe na pata do cachorro, o cachorro vai ficando com aquela unha ali. De vez em quando você leva no banho e tosa, o tosador que se vire lá para cortar, né? Não interessa o estresse que vai passar ali, seja o filhote ou até mesmo o tosador, mas você acaba não manipulando aquela pata do cachorro, não mexe na pata, e o que acontece? Vamos supor que lá para frente o seu animal tem algum problema na pata. Ele, sei lá, quebra uma unha, e acontece de quebrar mesmo, sério, né? Não é essa besteira de quebrar a unha que nem a gente fala de mulher, né, e tal. Não que seja uma besteira, mas enfim, não é nada tão dramático assim. Mas no caso dos cães, se eles quebrarem a unha, pode ter um sangramento importante ali, né? Tem um vaso, uma artéria importante ali dentro da unha. Então, ou até mesmo, né, se machucou, fez um corte, e você vai precisar agora fazer um tratamento, vai precisar passar uma pomada ali diariamente. E aí, como é que vai ser isso? Então, vamos lá. Já dei um spoiler aqui de um dos locais, né, que você deve tocar com frequência no seu animal, justamente com o objetivo de você evitar problemas no futuro, ok? Então, o primeiro ponto que você deve manipular com frequência, exatamente, então, vamos falar das patinhas, né? Como que você faz isso? No momento que o animal esteja tranquilo, né? Não é para pegar ele no momento que ele esteja muito agitado, né? Querendo brincar e tal, acabou de acordar, tá com toda a pilha do mundo. Não, não é nesse momento, tá? É justamente no momento que você já terminou de brincar, ele já está cansado, né? Tá mais tranquilo, você já gastou um pouco aquela energia dele ali, então esse é um momento legal de você fazer o que a gente pode chamar até de massagem, né, no filhote. Então você vai começar pela patinha, você vai pegar entre os dedos mesmo, vou fazer aqui na minha mão, né? Você vai pegar aqui, né, entre os dedos, vai fazer uma massagenzinha aqui, tá? Vai fazer com que eles sintam prazer até naquele momento ali, durante aquele carinho. E aí, quando você estiver fazendo isso, uma outra coisa legal que você pode fazer também para ajudar, né, ele se sentir mais feliz, mais confortável com aquela situação, é você oferecer algo que ele goste de comer. No caso, se ele gostar muito da ração, por exemplo. Tem cão que não sabe, ainda não conhece petiscos, né, não conhece outras coisas a não ser a ração, então você pode sim fazer isso enquanto está oferecendo um pedacinho, um grãozinho da ração ali. Ele vai estar sendo recompensado duplamente. Por quê? Você está fazendo uma festa, um carinho nele ali, na pata, né? Não é para puxar a pata, é simplesmente para tocar na pata, ficar mexendo, aí tenta abrir, espaçar entre os dedos ali, né? É como se você estivesse catando piolho, sabe? Olha ali entre os dedos e tal. No caso, no cão seria mais a pulga e o carrapato, né? Que seria um outro ponto também importante, que os carrapatos e as pulgas ficam, principalmente os carrapatos, entre os dedos, tá? Beleza? Então, sempre quando você for fazer um carinho nessa região aqui, você deve recompensar o seu filhote para que ele goste de estar recebendo carinho ali, tá? Outro ponto muito importante que é comum, com frequência no veterinário acontecer, o cão tem um problema de otite, ou seja, ele vai ter alguma infecção, alguma inflamação no ouvido e você vai precisar tratar, o veterinário vai precisar examinar esse animal no ouvido. Então é importante que ele esteja acostumado com isso. E aí, mais uma vez, como é que a gente vai fazer? Vai levantar o ouvidinho
e vai fazer um carinho aqui. É simplesmente isso. Você pode pegar, inclusive, um algodão, colocar na ponta do seu dedo e limpar só a parte externa. Só fazer um carinhozinho aqui e sempre associando a coisas boas, as coisas positivas para ele ficar feliz. Então ele vai estar recebendo esse carinho aqui, ele pode estar com a sua outra mão, você pode estar oferecendo a ração para ele comer e tal, então ele vai estar sendo duplamente recompensado novamente, beleza? Então, primeiro ponto é a pata, segundo ponto, ouvido, tá? E com qual frequência, Alexandre, que eu vou fazer isso? É toda hora e tal? Como é que é? Não, não é toda hora, mas de preferência todo dia, e se você puder, principalmente no início, 2 vezes por dia. Como que você faz isso? No momento de carinho normal. Você pegou o filhote, tá com ele no colo, você tá fazendo carinho aqui? Aí pronto, já tô mexendo no ouvido, tá vendo? Ó, tô fazendo um carinho aqui. Só que, se você perceber que ele não tá gostando, aí você deve parar, né? Pra evitar que, em vez de você estar reforçando algo de bom para ele, você tá fazendo algo de ruim. Então, muita atenção nisso, ok? Se ele começar a reclamar, relaxa, esquece um pouquinho e depois você volta oferecendo sempre uma recompensa para ele ali, para que ele goste dessa palpação, desse toque, dessas regiões que muitas vezes, quando ele está adulto, quando ele já for adulto, ele não vai aceitar se ele não for manipulado com frequência quando filhote, ok? Qual é o terceiro ponto aí, terceiro local que a gente tem que manipular com frequência o nosso filhote? É a boca, galera. A boca. A gente tem que levantar a gengiva, botar o dedinho lá dentro mesmo, como se estivesse escovando o dente, né? Porque isso é uma forma até de você já ensinar aí no futuro ele a tolerar, a aceitar a escovação dentária, que sim, é indicada, tá? Porque se você não faz a escovação dentária, a chance do seu animal ter tártaro muito cedo é bem grande, ainda mais dependendo do que ele come, ok? Então, manipulação da boca também é muito importante, muito interessante você fazer, porque, mais uma vez, vai ser necessário em determinados momentos que ele seja examinado na cavidade oral. Então o veterinário vai ter que abrir essa boca lá, vai ter que olhar lá dentro. Então, se ele já estiver acostumado com isso, ótimo, ele vai passar ali tranquilão. Então, como é que você faz? Você, como eu falei, levanta a gengiva, passa o dedo na gengiva do lado do dente, na parte de baixo também. E se você quiser aí fazer uma chantagem emocional para ele, você pode botar até um molhozinho de carne, né? um sanguinho de carne. Você pode botar uma ração pastosa ou até mesmo triturar a ração dele e lambuzar o seu dedo com ela, e você vai botar ali dentro e ele vai adorar. Ele vai ficar fazendo assim e vai se divertir, vai ser mais um prazer para ele também, ok? Vamos lá então, na cabeça a gente já falou então da orelha, né, do ouvido, para fazer uma limpeza externa aqui, uma massagem também. Já falamos da boca, tá? Já falamos das patinhas, e aí serve para as patas de trás também, não só as da frente, obviamente. E qual é o outro ponto importante que a gente tem que lembrar? Que o filhote, se ele não for manipulado, quando adulto ele não vai gostar que seja tocado, né? É a região da barriguinha, tá ok? Então a gente pode virar o cachorrinho de lado, e quando ele estiver relaxado, tranquilo, isso é muito importante, tá, gente? Nunca fazer forçadamente. Não, vamos lá. O cara falou que tem que virar, tem que tocar em você. Nada assim, nada muito agressivo. É sempre de boa, tranquilo, porque o animal tem que entender que isso é uma coisa relaxante para ele e prazerosa, tá? Então, se ele está deitado ali, você vai, acostuma ele a receber um carinho ali na região da barriguinha, né? Faz o carinho, tal. Ele normalmente já gosta, né? Mas alguns não são muito chegados. Então, nesses casos, é legal você já acostumar ele com essa palpação também na região da barriga, tá? E descendo aqui agora no final, né? Nessa região do dorso não tem problema, né? Normalmente todos os cães aceitam bem carinho nessa região da cabeça, parte de trás da cabeça, na nuca, no dorso. E aí vem o rabinho. Como é que a gente vai fazer com o rabo, Alexandre? Porque os cachorros normalmente não gostam da manipulação no rabo. Então você vai fazer o carinho, simplesmente você vai descer um pouquinho mais e vai começar fazendo a parte de cima do rabo, né? E pronto, é só até aqui, não precisa ir até a ponta do rabo, não. Você vai até aqui e vai vendo se ele vai tolerando, se ele vai aceitando numa boa. E mais uma vez, sempre reforçando positivamente seu filhote aí, seja com petisco, com agrado, de preferência, inicialmente, se o seu filhote for muito novinho, usa a própria ração dele como recompensa, tá? Evite dar coisas industrializadas, né? Comida caseira nesse primeiro momento assim, porque ele tem que ficar acostumado com a raçãozinha dele, para assim depois a gente poder pensar em outros tipos de recompensa, tá? Ponto importante aí, a gente tem que acostumar também o nosso filhote a utilizar, por exemplo, o peitoral ou uma coleira, né? E obviamente depois atrelado a guia. Então, esse é um momento também
que os filhotes eles normalmente não gostam. Por quê? Não está acostumado. Imagina um filhotinho que nem a Mel aqui, que não tem nada, né? Nunca botou nada e tal. Quando você coloca uma coleira ou um peitoral, vai ser estranho para ele sim. Tá? Então, é importante que você faça essa dessensibilização, né, do peitoral ou da coleira, da guia, porque ele precisa também gostar, né? Ele precisa entender que aquele peitoral ali não é uma coisa que vai machucar ele, né? Não é uma coisa que vai ser incômoda. Então você tem que colocar esse peitoral sempre também associando de preferência no momento que ele está perto da alimentação, que você pode ir oferecendo a ração, o petisco, e você vai colocando esse peitoral aí aos poucos, bota. E se quiser botar uma coleirinha, simplesmente bem leve, tá? Nada de apertado, bem leve. Também não pode ficar muito folgado, senão ele pode prender, ele tenta tirar e prende a pata ali dentro, então também não é para ficar muito folgado. Um dedinho, dois, no máximo, aí no caso do filhote, um dedo já é o suficiente de afastamento para não ficar prendendo o pescoço dele ali, tá? Então, o primeiro momento é você colocar aos pouquinhos, né? Sempre oferecendo aí uma recompensa para o animal aceitar a colocação disso. E o próximo passo é você deixar o filhote em casa com o peitoral. Agora, muito importante, tem que estar com supervisão, tá? Você não deve deixar o cachorro, seja com a coleira ou com o peitoral, solto, sem estar sendo supervisionado. Por quê? Se for o peitoral, né, suponha que ele vá estar passeando, está brincando em algum lugar, e ele se enrosca, se prenda em algum lugar, sei lá, numa ponta de mesa, num puxador de gaveta, e aí ele vai ficar desesperado, porque ele está preso ali, ele não sabe como lidar naquela situação, e o uso do peitoral ou da coleira pode se tornar algo muito negativo para ele. E ele pode realmente ter um trauma, gerar um trauma em relação àquilo dali e não querer mais usar, ou ficar muito incomodado ao usar aquilo dali. Então é muito importante que, ao deixar o seu filhote com o peitoral ou com a coleira em casa, que você supervisione ele durante esse período. Não precisa deixar 3 horas ele com o peitoral ali, não. Você pode deixar 10 minutos no início, depois vai aumentando para 15, 20 e tal, para até o momento que, quando ele já estiver com as vacinas todas em dia, você possa levar ele para passear na rua, né? Claro que tem todo um treinamento antes que você deve fazer, mas isso é um papo para uma outra aula também, tá bom? Então, vai aos poucos, né? Gradativamente, sempre recompensando ele, de preferência nesse primeiro momento, com a ração, para que ele goste de estar fazendo aquilo dali, tá? A questão do toque, o cachorro que morde, tá? Tem várias relações, o porquê do cachorro morde, tá? Ele pode sim não gostar que seja tocado em algum lugar do corpo, e a reação natural do filhote é querer morder, tipo, tira sua mão daí, né? Então ele vai e morde, tá? Ele morde justamente porque ele não está gostando daquele toque naquela região. Esse é um dos motivos pelo qual o seu filhote pode estar mordendo, tá bom? Então, porque ele não foi acostumado ao toque. Ah, mas meu filhotinho tem 2 meses, ele já morde. Poxa, aí não deu nem tempo de acostumar, né? Você acabou de pegar, ele tá assim. Aí sim, é um outro trabalho que a gente vai fazer. Deixa eu só recapitular. Então, os pontos principais, deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. A pata, tá? É um dos principais aí que os cães realmente ficam muito nervosos quando não são acostumados, principalmente na hora de cortar a unha. Ouvido, conduto auditivo aqui, ó. Você fazer um carinhozinho nessa região, na hora que você for precisar limpar, você vai limpar a parte externa, né? Nunca enfie nada lá dentro do conduto auditivo, porque você não sabe como fazer isso. Se for fazer muito na parte externa e sempre nessa posição, de cima para baixo, jamais assim, ok? Então, para você não ter risco de atingir o tímpano. Tá? É bem difícil de você conseguir atingir, mas se você se esforçar, você vai conseguir. Diferente do nosso, né, o tímpano dele fica mais profundo lá, uma posição de L, né? Então ele vai para dentro aqui, fica um pouco mais complicado, mas tem gente que consegue. Enfim, cuidado, manipular com frequência ouvido também, né? Boca, né, levantando a gengiva, passando o dedo no dente, né, ou na gengiva mesmo, massageando. De preferência, se você colocar uma ração pastosa ou triturar a própria ração, colocar no dedo para ajudar a sentir o cheirinho e tal, e permitir achar gostoso, né? E não exagere, tá, gente? Eu já falei aqui, se você perceber que ele não está gostando naquele momento, tenta daqui a pouco, dá uns 5 minutos e volta, tenta fazer de novo, para ele não achar ruim, né? Não desgostar ao invés de gostar daquele tratamento que você está fazendo ali. Tá? Essas são dicas muito importantes para que você tenha um filhote mais educado nesse sentido, porque ele vai aceitar a manipulação. Então isso faz parte da educação do filhote. O filhote que aceita a manipulação, ele é muito melhor de se lidar com ele no futuro. Né? Aquele filhote que não aceita nada é um filhote mal educado, que não teve esse treinamento de base. Tá? Então essas informações que eu estou passando para vocês aqui, eu não vejo com muita frequência as pessoas falando sobre isso, então quis trazer de propósito, né? É um tema pouco falado, mas é muito importante. A gente, como médico veterinário, vê muito isso na rotina clínica, e eu estou avisando para vocês aqui
que se vocês já lidarem, já manipularem o seu filhote com essa frequência e se preocupar, ao invés de estar ali só fazendo carinho, só brincando, só se divertindo, se preocupe também em fazer carinho na pata, em fazer carinho no ouvido, em fazer carinho na barriguinha, em fazer carinho no rabo, aqui até o dorso aqui, ó. Então tudo isso vai fazer com que ele seja um cachorro mais feliz, mais confiante, porque ele está permitindo o toque, né? Ele está deixando e principalmente perceba se ele está gostando, ok? Lembrar da importância de você ajustar o seu filhote, né? Acostumar ele com o uso do peitoral, né? Que eu indico mais do que a coleira. A coleira realmente eu boto só para identificação, se você quiser botar aquela plaquinha ali, mas não é muito necessária, porque o que vai segurar, o que vai fazer o animal nos passeios é o peitoral em si, ok? A coleira ela pode machucar o pescoço do cachorro, né? Dependendo, tem gente que usa enforcador ainda, então assim, totalmente contraindicado já. A ciência moderna do comportamento aí, não só do comportamento, né, mas da parte da saúde mesmo, já contraindica o uso de enforcador, de guias unificadas, por conta da pressão causada nessa região do pescoço, principalmente quando ela é utilizada mais para cima, mais nessa região aqui colada, né, na mandíbula, porque ali é uma região onde tem várias estruturas delicadas, né, tem um ossinho da base da língua, né, que é o ocioide. Ele é muito delicado, então se você faz uma pressão ali, ele pode simplesmente ter uma fissura, ter uma fratura ali, não é comum, mas pode acontecer. Traumas em traqueias, isso sim é muito mais comum, né? O animal que fica com problema de colapso de traqueia, ali, de tanto forçar esse enforcador ali no pescoço. Enfim, fora a parte mesmo daqueles animais que puxam tanto, que a pessoa enforca o cachorro tanto, o cachorro não para, porque não foi acostumado, e ele deixa literalmente chegar oxigênio no cérebro, o cachorro desmaia. Tá, então as consequências da falta de oxigênio no cérebro para o cão são muitas aí, a gente não tem nem como enumerar aqui. Tá? Se vocês gostaram dessa live aqui, comenta aí no chat para eu ver, deixa o seu like, né, se você gostou também. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ok? Então é isso, galera. Tchau, tchau.